A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é o seguinte: Deus quer falar com você aí do outro lado. Então Deus vai me usar para falar com você. Por quê? Para animar as pessoas. Assim, irmãos, a gente tem que ser grato a Deus. Eu estou muito feliz porque Deus cumpriu mais uma promessa que Ele me fez na minha vida. E eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus também pelas pessoas que Ele bota na minha vida, pelas pessoas que me apoiam, que me dão uma palavra de ânimo, uma palavra de consolo, pelos meus familiares, pelo meu primo, o Hélio. Ô Hélio, muito obrigado por ser meu irmão em Cristo e por me apoiar. Nós estamos juntos na mesma luta, irmão, na mesma carreira, um apoiando o outro, na mesma carreira cristã. E eu fico muito feliz pela sua vida, pelo apoio que você me dá, e sou muito grato por isso, tá? E louvo a Deus pela sua vida, que Deus prospere sua vida, abençoe, dê muita saúde, muita prosperidade, que Deus transforme a sua vida para melhor a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Então, irmãos, e todos os irmãos em Cristo que eu tenho sejam abençoados com as mesmas palavras que eu disse aqui, que ela se concretize na vida de vocês, tá bom? E para animar vocês, porque assim, ó, irmãos, Deus prova a nossa fé. Então Deus permite a gente passar por dificuldades às vezes, por perseguição, por tribulações, para testar a nossa fé, até onde vai a sua fé, entendeu? Assim foi a vida de Jó, lembra? Assim foi a vida do apóstolo Paulo, de Pedro. Então Deus, Ele quer nos capacitar, nos amadurecer, mas Deus nos ama. Tanto Ele nos ama, que você entender a plenitude que foi Ele entregar o próprio Filho para morrer na cruz, né? Para pagar os nossos pecados. Então, Deus quer que você seja próspero, que você colhe as benesses, que você colhe as bênçãos. Mas para isso, para Deus te entregar certas coisas, você precisa ser provado. Deus precisa te capacitar. Deus precisa te amadurecer na fé. Para você não jogar as bênçãos fora e para você não deixar elas te deixar soberbo e você amar mais as bênçãos do que Deus e afastar-se de Deus pelas bênçãos. Entende o que eu digo? Então sempre quando vocês passarem por dificuldade, por lutas, por perseguição, louve a Deus, entregue na mão de Deus, peça socorro ao Pai e Ele vai, a palavra diz assim: muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas, entendeu? E isso se concretiza na minha vida. Eu passo por lutas. Tem outro versículo que vocês querem? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus é comigo e Deus é com vocês, entendeu? Se vocês têm a fé genuína, se vocês entregaram a vida para o Senhor Jesus, Deus te dá livramento. É só olhar para a vida lá atrás. Quantos livramentos Deus não deu para nós, irmãos? De morte. Livramento não só de morte, mas livramento de situações difíceis, para a gente não arcar com a consequência ruim na nossa vida, dos nossos atos errados, das nossas más escolhas, né? E Deus nos livrou. Hoje nós estamos vivos aqui, não estamos? Quer dizer que você é um vencedor e uma vencedora, entendeu? Porque mesmo esses que ainda não entregaram a vida para Jesus, Deus ainda tem, tá te dando toda vez que a gente acorda, irmão, é uma nova oportunidade de a gente agradecer a Deus e ir para os caminhos de Deus. Não adianta só você agradecer porque você acordou. Tudo bem, isso daí é maravilhoso. Mas você tem que ser... a forma de você ser grato a Deus também não se faz só no agradecimento de lábios. Faz nas suas atitudes corretas. Você andar no caminho do Senhor e obedecer aquele caminho que Ele quer que você siga. O seu propósito de vida. Amar o próximo como a si mesmo. Amar as pessoas. Fazer o bem. Se você puder ser caridoso, fazer caridade. Se você não puder, leve uma palavra de consolo. Leve um abraço. Leve um carinho para as pessoas. Entendeu? Visite crianças no orfanato. Entendeu? Coisa que eu estou planejando fazer aí esses dias aí, né? Eu tive muita dificuldade para executar isso, mas Deus vai me abençoar que eu vou conseguir pôr isso em prática. Eu amo crianças, eu não tenho muito jeito com elas não, né? Mas eu brinco com elas aí às vezes. Algumas crianças me adoram, outras ficam meio assim receosas comigo, né?
porque estranha, né? Mas a maioria das crianças gosta de mim. Eu tenho muita empatia com criança, né? E Jesus falou que não deixe não deixar vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus, né? E se a gente tiver uma fé tão genuína como a fé pura de uma criança, porque a criança ela é pura, ela é sincera, entendeu? Assim quando ela é mais novinha, né? Então é essa fé que Deus espera da gente, uma fé pura, inocente como de uma criança, de você não ter maldade no coração. Eu sei que é difícil, porque na nossa mente, né? Por causa do pecado, vem pensamentos às vezes sujos, né? Mas você tem que lutar contra eles. Você tem que trabalhar para ter pureza de coração, sinceridade de coração com as pessoas, com Deus, entendeu? Ser uma pessoa genuína, uma pessoa pura de coração. Pura é uma pessoa sem malícia, sem maldade. É uma pessoa que deseja o bem ao próximo, que ora pelo próximo, que deseja a felicidade do próximo, que não fica tendo inveja de ninguém, não fica desejando mal, não fica desejando tipo assim... você vê a pessoa prosperando e você não, aí você fica com inveja, desejando que a pessoa não prospere. Não, irmãos, mesmo que eu não tenha o que os outros tenham, eu desejo que a pessoa tenha cada vez mais, só que ela não bote o coração na riqueza desse mundo, que ela tenha e saiba compartilhar, saiba usar os seus bens para ajudar o próximo, que é isso que Deus quer, e dê graças a Deus por tudo que você recebe. Você sempre glorifica o nome de Deus, porque tudo vem dele, nada é nosso. É tudo emprestado aqui. A gente vai ter que... tudo do rei. Entendeu? Então, a gente só utiliza das coisas aqui. Então, a gente não pode botar o coração nelas. Mas aí eu venho, né, dar um ânimo para quem está passando por lutas. Às vezes por perda de familiares. Um dia todos nós vamos partir desse mundo. Isso é a coisa mais certa, né? E se... A não ser que Jesus volte antes, como eu acredito, né? Eu sei que tem muitos que não acreditam assim, que acredita que Deus vem em espírito na hora da nossa morte, né? Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, aqueles que estiver vivos na vida do Senhor vai ser transformado de corpo glorificado. Isso é o que a palavra diz, né? E eu creio que a palavra diz, porque está falando daqueles que estiverem vivos, não está falando daqueles que já morreram, né? Então essa é uma viva esperança, né, para os cristãos, e é uma promessa que Jesus falou. Ele prometeu, ele falou assim, ó: vou voltar para o Pai, mas vou preparar-lhes lugar para quando eu voltar, levar vocês para onde eu estou. Entendeu? Então, tanto isso é espiritualmente como fisicamente, né? Então, consolai-vos uns a outros com as palavras de esperança, com a palavra de paz, com a palavra de amor, com a palavra de esperança no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que Deus promete, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem. Então eu creio em tudo, então tudo eu dou graça, até pelas minhas dificuldades, que aí eu amadureço. Quando as pessoas me perseguem, me injuriam, eu levanto calúnia, difamações, eu glorifico o nome de Deus, porque quando estou fraco é que sou forte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, Ele vem ao meu socorro e me livra de todas as aflições e perseguições, entendeu? E cada vez que a pessoa me persegue, ela só fortifica mais a minha fé. Eu fico triste? Sim, fico, às vezes eu fico meio abalado, mas peço socorro do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor Jesus, e Ele me livra. E Ele me dá força para suportar todas as coisas como se fosse nada, entendeu? Então, é essa mesma energia, essa mesma visão espiritual, é esse mesmo ânimo que eu venho aqui trazer para vocês, né? Creia nas promessas do Senhor, nunca desista do caminho do Senhor, entendeu? Por mais difícil que seja, sempre clame ao Senhor, sempre peça força espiritual, força psicológica, força de fé inabalável, força, como se fala, inteligência emocional, sabedoria do Espírito Santo, e Deus te atende. Peça revelações do caminho que Ele quer que você siga para a sua vida, entendeu? Sempre ponha isso em mente, irmãos e irmãs. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você tiver
privações, você fala, o Senhor é meu pastor. Profira essas palavras, nada me faltará. Ele me prometeu que não ia me faltar. Então, se ele prometeu, eu sei que às vezes a gente passa por momentos de dificuldade, momentos de escassez, perdas de familiar, que o Senhor possa consolar os corações desses que perderam familiar, tá bom? É o meu desejo do fundo do coração. Eu já perdi muitos entes queridos, sei como é, não é fácil, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você entender que essa vida é uma passagem, que a morte é só uma passagem para o reino eterno, se você andar nos caminhos do Senhor, então você vai para o braço do Pai, entendeu? E todos aqueles que andaram no caminho do Senhor vai para o braço do Pai, entendeu? Então, não tema nem a morte, porque a morte um dia pode vir para mim, para você, né? E que nós oramos para aqueles que partiram, que estejam na presença do Senhor, né? É isso que a gente deve fazer. E fortalecendo as lutas da vida, né? E tendo fé que Deus nos livra de toda aflição e nos dá vitória. É Deus que luta nossas batalhas e que entrega a vitória na nossa mão. Por isso, eu sempre peço socorro quando eu passo por dificuldade, por perseguições, tanto perseguições que o inimigo move pessoas para me perseguir, para me injuriar, para levantar calúnia, como perseguições espirituais, pelo próprio espíritos malignos que o inimigo usa para me atentar, né? Mas Deus me livra, Deus me dá vitória, entendeu? Então, a palavra diz também que quando todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, porque Cristo sofreu perseguições, os apóstolos sofreu. Você acha que a gente não vai sofrer? Cada um vai sofrer uma perseguição de maneira diferente. Uns vão ter só perseguição espiritual, outros vão ter perseguição física, outros vão ter duas perseguições, tanto a espiritual como a física, né? Entendeu? Então, de qualquer forma, se você quiser andar nos caminhos da justiça, no caminho da verdade, no caminho do bem, no caminho da autenticidade, não da falsidade e fraudulência, você vai ser perseguido, infelizmente, é assim. Entendeu? Você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo te direciona andando no bom caminho, não tem como, né? Esse é o nosso sacrifício. Jesus se sacrificou a sua vida física para dar a vida eterna para nós sairmos do pecado e ir para a luz, sair das trevas e ir para a luz. O nosso sacrifício, aí fala assim, não precisa fazer sacrifício que Jesus já fez, não precisa fazer o sacrifício de morte. Mas qual que é o nosso sacrifício? Lutar contra a nossa carne, lutar contra os nossos desejos carnais pecaminosos. Quando a gente faz isso, é o nosso sacrifício. Você está mortificando a ação da carne, mediante o Espírito Santo que habita em você. Quando você faz a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do Espírito Santo. É Ele que está te guiando, entendeu? E a maioria dos seus atos sendo guiado pelo Espírito, fazendo as coisas que Deus ensina na palavra dele, de justiça, de bem, de verdade, de autenticidade, você mata os frutos da carne, entendeu? Você pratica o fruto do Espírito, com isso você mata o fruto da carne, entendeu? E cada vez mais você vai pecando cada vez menos, entendeu? Cada vez mais que você obedece a palavra de Deus, anda na justiça, na verdade, no amor, na caridade, você está matando os frutos da carne. Vez ou outra você tropeça, confessa seu pecado a Deus em nome de Jesus, pede o sangue purificador de Cristo, e pede a intercessão do advogado que é Cristo, mediante o justo juiz que é o Pai. Aí ele te purifica de toda injustiça e volta você para os caminhos do Senhor. É isso, entendeu? É uma luta, a vida inteira vai ser assim, a nossa luta, irmãos, ou irmãs. Não vai ter para onde correr, não. A vida cristã é assim. Mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? A palavra diz isso e eu creio de Gênesis a Apocalipse fielmente em tudo que a palavra de Deus me promete, tudo que ela me diz. Eu acredito no sobrenatural, na fé sobrenatural. Eu acredito no mundo espiritual. Tanto do lado do bem como do mal. Os dois existem. Mas o lado do bem sempre vence. O vencedor é o bem. Porque Jesus já venceu tudo na cruz por nós. Todas as aflições que a gente passa é para nos moldar o nosso caráter. É para nos guiar para o caminho da luz. Todas as dificuldades é para te amadurecer a sua fé. Mas a vitória já foi conquistada, já está lá na frente, você já é vencedor e vencedora. Só falta você pôr isso na sua mente e botar em prática, entendeu? É difícil, não é fácil. O Jesus falou, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, ou seja, o caminho mais fácil.
o caminho da injustiça. Porque você praticando a injustiça, a mentira, o engano, você consegue as coisas mais fáceis no mundo. Mas que Jesus fala, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Entendeu? Então qual que é a sua preciosidade? O que você dá mais valor? Tem gente que vende a alma para este mundo, em troca de bens materiais, de riqueza, e ela tem todas as benesses, como a história do rico e do Lázaro, nesse mundo. Só que ela perde a sua alma. Quando ela partir desse mundo, ela não vai para o reino dos céus. Como o universalismo conta, né? Fala que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Você pode matar, roubar e não se arrepender e você vai para o céu. Aí Deus estaria sendo injusto, irmãos e irmãs. Entendeu? E Deus é Deus de justiça. Deus, o maior atributo de Deus é o amor. Mas ele não nega os seus caráter de justiça e de e do seu caráter. Ele é Deus que é fogo consumidor, Deus de juízo também. Porque ele tem que proclamar a justiça dele. E se ele aceitar a maldade e o pecado, falar todo mundo vai para o céu, ele está sendo injusto. Entendeu? Com aqueles que foram fiéis. Entendeu? E Deus é justo, Deus não é injusto. Então, irmãos e irmãs, esse vídeo aqui é para dar uma força para vocês, né? Que Deus está contigo sempre, você nunca está sozinho. Mesmo quando você está solitário, você nunca está só. Deus está sempre ali. E a melhor companhia que você pode ter é o Senhor. Entendeu? Né? E às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, às vezes a gente sente o vazio. Não é um vazio que é falta de Deus, não é desse vazio que eu estou falando. É um vazio que você busca preencher esse vazio com as coisas desse mundo e nada te preenche. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você quer ganhar. Por quê? Porque não te preenche. Não é que você não tem que melhorar de vida, não tem que trabalhar para melhorar. Não é isso que eu estou dizendo, hein? O que eu estou dizendo é que nada sacia. Por isso que Jesus falou, bebe da água da fonte da vida. Tenha fome de Deus. Tenha fome da palavra. Porque quem tem fome das coisas de Deus será saciado. Quem tiver sede das coisas de Deus será saciado. Agora, se você tiver sede das coisas do mundo, você nunca vai ser saciado. Você sempre vai querer mais. É um círculo e nunca tem fim. Entendeu? Você não é preenchido na sua totalidade. Entendeu? Então as coisas que tem nesse mundo é só para a gente utilizar, porque a gente precisa dela para esse mundo. Mas você não pode botar o coração nela. O seu coração tem que estar entregue na mão de Deus. Você tem que adorar a Deus acima de todas as coisas. Entendeu? Se você fizer isso, eu duvido que Deus não vai te prosperar. Quando você tirar o coração do material, você tirar, pedir em oração, saúde, paz, orar pelos irmãos, orar pelas pessoas, orar até para os governantes corruptos se converter a Cristo, para eles terem salvação, orar pelas nações, orar pelo povo judeu, eu duvido que Deus, ele não vai te dar prosperidade, mesmo que você não tenha pedido, financeira, ou te dar paz que excede todo entendimento, ou te dar sabedoria, ou te revelar grandes coisas do mundo espiritual, ou harmonia na sua família. Ele vai te dar, porque ele prometeu. Só que para isso você tem que andar na obediência, né? Não estou falando que você nunca vai errar. E se errar, confessa que errou, peça perdão e continua a jornada. Se você tropeçar, cair, você levanta e continua de novo, e reinicia tudo de novo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Não sei se vocês, assim, muita gente não gosta de filmes assim, né? Mas todo filme que a gente assiste, irmãos, tem sempre uma mensagem por trás. A maioria dos seres humanos assiste filme para se distrair, para ter lazer. Mas todo filme tem, se você prestar atenção, tanto para o lado do mal como para o lado do bem. Ele tem o que a gente chama de mensagem mensagens subliminares. O que é isso? Tem uma mensagem por trás do filme. O filme transmite uma mensagem, entendeu? Então, quem assistiu o filme Rocky Balboa, que é a saga de Rocky Balboa, e o Stallone crê muito em Deus, né? Ele mesmo bota vídeos motivacionais no TikTok, que eu vejo de vez em quando, né? Eu não acesso mais o TikTok no meu celular demora uma eternidade. Antes não demorava, agora demora uma eternidade para ele abrir, né? Mas antes eu ia muito no TikTok buscar coisas motivacionais de Deus, né? De Deus, não um coach motivacional, né? Eu busco motivação da palavra de Deus. Aí o Stallone sempre postava, né? No TikTok.
essas motivações. Então, não é quanto você você bate, é quanto você tem resistência para apanhar, para cair e se levantar. Não é quanto você sobre quanto você fica de pé, é quanto você cai e se levanta, entendeu? Então você tem que criar um casco. O que é um casco? Quando no filme do Rock Balboa, o que acontecia? Ele só apanhava. Quem assistiu sabe disso. Só tomava cachuletada dos adversários e tomava nocaute e ia pra lona. Aí o que acontece? Só que ele se levantava. Ele tinha uma resistência. Quer dizer assim, ele treinava para aguentar paulada, para aguentar, desculpa o termo que eu vou usar aqui, tá, irmãos? Para aguentar porrada. Então o corpo dele estava calejado para ele aguentar porrada. E aí o que ele usava de tática? Ele deixava os caras, ele deixa eu usar a palavra certa. Ele se esquivava dos golpes quando ele conseguia. Quando ele não conseguia, o que acontecia com ele? Ele deixava o cara bater, mas protegia as partes vitais. Ele deixava o cara bater nas outras partes que não afetaria para ele cair, tipo fígado, tipo muitos socos na cabeça, quando ele conseguia se defender, né? Então ele se protegia e ele deixava o cara bater para o cara se cansar. Aí o cara se cansava, aí quando ele caía, ele tinha uma resistência forte e se levantava. E aí no final do filme, ele dava uma só no cara e o cara caía na lona nocauteado e não levantava mais. Porque o cara já estava exausto de tanto bater que ele cansou o cara e quando ele deu uma só, o cara já cansado já caiu e não conseguiu se levantar. Entendeu? Então isso se chama tática. Não estou falando que você vai deixar a pessoa te bater sempre, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando usando essa figura para o mundo espiritual, entendeu? Então a gente tropeça e cai, às vezes erra o alvo, peca. Depois você vai lá, confessa, se levanta, se ergue de novo, não fique caído. Não deixe o inimigo colocar na sua mente, não, você é um derrotado, você pecou, ó lá, Deus não te ama coisa nenhuma, você vai comigo pro inferno, né? Não deixa o inimigo colocar isso na sua cabeça. Vá lá, confesse seu pecado, levante-se, peça a justificação pelo sangue de Cristo, a intercessão de Cristo junto ao Pai, justo juiz, levanta a poeira e começa tudo de novo. É assim que o guerreiro espiritual faz, igual o guerreiro Rock Balboa, entendeu? Então, o que acontece? Você cai e tem a força e a resistência de se levantar, entendeu? Você não é quanto você bate, é quanto você consegue apanhar e continuar de pé, entendeu? E continuar resistente, entendeu? Então, não olhe para o começo do filme, olha para o fim do filme, como ele vai terminar. O fim do filme, qual que é o final do filme, irmãos e irmãs? Que você é mais que vencedor e vencedor é em Cristo Jesus. Porque Cristo já conseguiu a vitória na cruz por você. Cristo já venceu o pecado. Cristo já venceu a morte. Cristo já venceu o diabo e seus súditos, seus demônios. Já foi tudo humilhado, pisoteado. Cristo fez marchar humilhado pelas ruas os espíritos malignos. Então tudo o que os espíritos malignos faz hoje contra nós, Deus usa para fortificar sua fé, entendeu? Deus usa até o diabo para os propósitos de Deus. Muita gente não entende isso, entendeu? Para poder as profecias bíblicas se cumprir e para ele nos provar quem é de Deus verdadeiramente e quem não é. Quem não é, não vai resistir até o fim, vai desistir da carreira cristã. Agora quem é de Deus vai tomar cachuletada, paulada, vai ser injustiçado, vai ser caluniado, vai ser perseguido, mas vai manter a sua fé firme, vai manter a sua fé, não vai negar o nome de Cristo. Este é o guerreiro de Cristo vencedor, entendeu? Porque ele nunca vai, por isso que eu falo que a salvação não se perde, irmãos e irmãs, do verdadeiro cristão não. Porque ele não desiste, porque ele tem um poder tão grande dentro dele, ele tem uma força espiritual tão grande, que ele nunca vai desistir do caminho do Senhor. Mesmo que ele tropece, que ele caia. Lembra da parábola do filho pródigo, que queria a herança do pai antes do pai morrer? Aí o pai deu a herança, ele gastou com prostituta, gastou com o mundo e depois foi comer com os porcos. Aí ele olhou para dentro de si e falou assim, puxa,
até meu irmão, até os servos do meu pai estão comendo do bem e do melhor, e eu nem a comida dos porcos eu tenho para comer. Aí ele foi, voltou ao pai, falou assim que ia falar pro pai, né? Mas o pai nem deu tempo. Quando ele viu o filho vindo na direção, o pai já abraçou, já colocou sandálias novas nos pés do filho, já falou, meu filho. Aí o outro ficou enciumado, né? Mas você tem tudo já aqui, meu filho. O seu irmão estava perdido e se achou. Então eu vou montar um banquete. Ah, o senhor nunca matou novilho para mim? Ah, o filho já estava enciumado, entendeu? Não pode ter ciúme e inveja do outro. Porque aquele lá estava perdido, ele foi encontrado, ele se reencontrou o seu caminho, entendeu? E ele retornou à casa do pai, o bom filho a casa torna, entendeu? E o pai recebeu de braços abertos. Então, toda vez que você tropeçar, tenha fé, acredite em Deus, que Deus vai te erguer, vai te levantar, e tente se esforçar para não tropeçar no mesmo erro, entendeu? Eu sei que tem pecados que a gente repete, entendeu? Mas aí pede força para Deus, fala, Deus me fortifica, me ajuda a negar minha carne, me ajuda a matar a minha vontade carnal, aos meus pecados, a negar a minha vontade, a fazer a sua. Me dê força espiritual, força de fé inabalável, força psicológica. Pede para Deus e Ele atende, irmãos. E mesmo quando você tropeçar, se você estiver sendo sincero, andando nos caminhos do Senhor, mesmo assim Deus te abençoa, Ele não te larga, Ele não deixa você à deriva. Entendeu? E eu sou prova viva disso. Deus falou assim para mim, irmãos e irmãs. Ele falou, olha a obra que eu vou fazer na sua vida para você testemunhar para os seus irmãos, para você encorajar eles, para eles ter fé em mim, porque eu sou o Deus da promessa. Eu não sou Deus nem filho do homem para que minto. E para eles ter paciência. Eu sei que para eles parece demorar minhas promessas. Para eles ter paciência é um suplício. Mas a paciência é uma virtude, irmãos. Você tem que controlar os seus sentimentos. Você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos sentimentos, às vezes contrários, mas não é você não ter o sentimento contrário, não é você não ter ansiedade, não é você, é você saber controlar. Lembre-se que quando Caim se perdeu, o irmão de Abel, e caiu em pecado, o que Deus falou para ele? Caim, o pecado jaz à sua porta, e sobre o seu pecado os dominará. Quer dizer, ele está dizendo que Caim teria que dominar a vontade da carne e a vontade pecaminosa. Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer. Só que Caim não conseguiu dominar. Ele se rendeu ao maligno. Já Abel já foi para outro caminho, foi para o caminho da justiça. Então é isso que a gente tem que pôr em mente. Entendeu? Dominar nossas emoções, nossas vontades carnais para fazer a vontade de Deus. E aí Deus vai te prosperar, vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar, vai fazer maravilhas na sua vida. Só que isso não significa que você não vai passar por luta, não vai passar por perseguição, por injustiça, vai. Muitas são as aflições do justo, mas Deus o livra de todas. Você tem que ter essa fé, entendeu? Essa fé é inabalável. A fé inabalável, ela está ligada quanto você é perseverante. O que é perseverante? Você, por mais que passe por perseguições, por injúria, por difamação, você não nega o nome de Deus, você não nega o nome de Cristo. Você se levanta, você cai e se levanta, você não desiste, entendeu? Isso é perseverança, isso é resiliência, entendeu? É isso que Deus espera de nós. Então essa palavra foi para te fortificar vocês, irmãos e irmãs, para não desistir do caminho do Senhor. Se desviou, volte para o caminho do Senhor imediatamente. Eu não estou falando de religião aqui, que eu não sigo, tá? Religião. Eu estou falando de uma palavra de incentivo, uma palavra de consolação, uma palavra de força, uma palavra de paz que excede o entendimento, uma palavra de fé inabalável. É isso que eu venho trazer aqui hoje, tá bom? Para fortificar vocês. E acredite nas promessas do Senhor. Se vocês andarem no caminho, cedo ou tarde o Senhor vai cumprir. Ainda tem muitas promessas que o Senhor me fez que ainda não foi cumprida, mas eu confio e acredito que Ele vai cumprir. E eu descanso e espero nele. Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se eu não receber essas promessas em vida, vou receber no reino eterno, igual Ele fez a promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Nações aqui não significa só país, multidão, significa pessoas, indivíduo. De muitas pessoas, porque vai ter aquela que não quer ser filho de Abraão, não quer andar pelos caminhos de Deus. Aí é uma escolha de cada um, né, irmãos? Né? A gente não pode forçar, a gente só leva a mensagem para ver se ela frutifica no coração das pessoas e o Espírito Santo faz morada dentro dela e conduz ela para o bom caminho, né? Tá bom? Então,
Então, muitas promessas Abraão não viu. Ele viu algumas e não viu outras. Moisés, ele viu muitas promessas de Deus se cumprir, mas ele não entrou na terra prometida. Ele entrou na terra prometida, que é a terra celestial, mas a terra terrena ele não entrou. Quem entrou foi Josué e Caleb. Então, às vezes, aqui, algumas promessas de que Deus nos faz, elas só vão se cumprir no reino eterno. Outras, elas vão se cumprir aqui. Deus quer nos abençoar aqui também. Não é só lá no reino dos céus. Entendeu? Deus quer fazer maravilha na sua vida aqui, no tempo de hoje. Mesmo que a gente, vou supor, se a gente chegar no tempo da grande tribulação que está por vir sobre a terra, mesmo nesse tempo e mesmo com todas as dificuldades, Deus derrama a bênção na sua vida. É só você crer. Entendeu? Deus te faz você ficar invisível aos olhos dos seus perseguidores. Deus te livra deles. Deus monta um banquete diante dos seus inimigos. Aí as pessoas ficam bobadas assim. Nossa, como é que ele conseguiu? Nós perseguimos, nós martirizamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo, injustiçamos, caluniando, ele ressurgiu da cinza. Como é que pode? Aí que eu vou falar? Tudo isso foi o Senhor que fez na minha vida. Todas as vezes que eu alcancei, quem me deu foi o Senhor. Eu glorifico o nome de Deus Pai, de Deus Filho, em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma. Quem faz todas as coisas, quem me dá bens materiais, quem me dá prosperidade, quem me dá não só prosperidade, eu digo financeira, porque prosperidade financeira não é riqueza, irmãos. Às vezes você é pobre, mas você sabe administrar o seu dinheiro e não te falta nada. Isso é prosperidade, entendeu? É essa prosperidade. É paz que excede o entendimento, essa é prosperidade. É amor pelo seu próximo. Quando eu ajudo uma pessoa, eu me encho, irmãos. Eu fico contente de poder ajudar. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, quando eu ajudo as pessoas, ou seja, com pouco, ou com muito, ou com uma palavra, ou com consolo, ou com um ensinamento da palavra, ou com... porque quando eu ensino a palavra, a alma pode se converter, ou desviar do engano e ir para a verdade. Ela tem entendimento da palavra e tem a vida eterna. Isso não tem preço, entendeu? Então, quando eu ajudo as pessoas de qualquer forma que seja, eu me encho de alegria, entendeu? Porque eu estou executando o meu propósito a qual fui chamado. E que assim seja na vida de vocês também. Então, tudo de mais maravilhoso para vocês. Ânimo, força, dedicação, fé. Principalmente sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Aí você vai andar no caminho errado. Então, para agradar a Deus, você tem que ter fé que tudo vai dar certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, cedo ou tarde. E que Deus transforme o mal que possa ter vindo na sua vida em bem. Deus use as dificuldades e as coisas ruins que aconteceu na sua vida e converta para o bem das suas pessoas. Entendeu? Tá bom? É o que eu desejo do fundo do meu coração. E que vocês tenham essa fé inabalável. Entendeu? Eu achava que eu não tinha uma fé inabalável, porque eu não entendi o que era fé inabalável. Eu achava, Jesus falou, mesmo que vocês tenham uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, se você falar para essa montanha, se atire daqui para o mar, ela vai. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer que se você tiver dificuldades e problemas e tribulações, você falar, saia do meu caminho que eu quero passar agora. Em nome de Jesus. E aí você anda sobre as águas. O que é um simbolismo? Pedro andou sobre as águas. Ali simbolizava que você vai andar sobre os seus problemas. Você não vai deixar se abater pelas dificuldades. Você não vai ficar prostrado no chão. O inimigo ele vai falar, olha aí, ó, você caído no chão. Fica aí, você é o derrotado. Você não presta para nada. Deus não te ama coisa nenhuma. Você é um pecador imundo. Não acredite, essa é a voz do inimigo. Entendeu? Acredite que Deus fala para você. Você é meu filho e minha filha amada. Eu te chamei para a salvação. E quem é verdadeiro cristão não perde salvação. Eu te chamei por propósito. Eu te chamei para te abençoar. Eu te chamei para te elevar. Eu te chamei para conquistar a terra prometida. Eu te chamei. Entendeu? Então creia no chamado do Senhor. Creia nas benesses. Creia nas promessas do Senhor. Tenha fé inabalável. Entendeu? Então, andar sobre as águas... quando Jesus acalmou a tempestade, acalmou os ventos, não é que você, assim, você pode acalmar a tempestade? Pode, não é que você vai falar para o vento, cale-se, pare de se mover, não é isso. É uma maneira figurativa que ele está falando. Dificuldades, problemas, acalme-se, porque
Jesus já me deu a vitória e Ele vai lutar minhas batalhas e vai entregar a vitória na minha mão. Ele deu a vitória espiritual e vai me dar a vitória concretizada no mundo físico. Eu vou ser mais que vencedor em Cristo Jesus, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado, porque Deus me prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Coloque isso, pronuncie isso com a sua palavra. Fale palavras de bênção, não de maldição. Fale que tudo vai dar certo na sua vida. Mesmo quando você está vendo, não olhe a circunstância, não olhe as coisas que estão acontecendo contrária. Porque Deus vai transformar em bem na sua vida. Tenha fé, fala, Deus vai converter tudo isso para o meu bem. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Deus Criador dos céus e da terra. Eu creio no Deus Jeová Jireh Elohim Adonai. Eu creio no Deus Filho, Jesus Cristo. Eu creio em Yahshua. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, ninguém me arrebata da mão do Pai, porque o Pai que mais deu a Cristo é maior que tudo. E ninguém pode arrebatar na mão do Pai. Nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem potestade, que são seres demoníacos, nem demônio, nem anjos, nem a vida, nem a morte, nem o futuro, nem o diabo, nem o pecado, nem coisa alguma pode me arrebatar da mão do Pai. Porque o Pai, quem mais deu, é maior que tudo e ninguém pode arrebatar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu? Quem será contra nós? Quem tentará acusação sobre os eleitos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem tentará? O diabo? Quem tentará acusação contra mim? Os usados do diabo? Vai cair por terra em nome de Jesus. Porque é Deus que me justifica. Eu ando no caminho do Senhor. Eu falo, tropeço, confesso meu pecado, levanto, sigo adiante e Deus me exalta. Entendeu? É isso, irmãos e irmãs. Ponha na mente. Entendeu? Abra sua mente. Abra o seu intelecto espiritual. Não o humano, o espiritual. Para Deus te revelar grande coisa, fazer maravilhas na sua vida. Deus, se você andar nos caminhos de Deus, você honrar seu pai e sua mãe. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Entendeu? Como Ele está me honrando. E eu sou testemunha viva e Ele fala para ele, revele essas coisas para os seus irmãos e irmãs, para a fé deles crescer. Entendeu? Revele o que eu faço na sua vida, compartilhe com eles. E eu vou dar um conselho, irmãos e irmãs. Nunca fale os seus sonhos para ninguém, até eles se concretizarem. Quando a bênção de Deus se concretizar, aí você revela para dar testemunho. Mas antes de acontecer, não revele. Guarde o seu sonho para vocês. Eu sou boca aberta, às vezes eu falava. Agora eu já me controlo. Eu sei me controlar a minha ansiedade. Eu sei controlar as promessas quando Deus me fala. E eu falo, se eu tiver que falar, eu falo no tempo certo. Entendeu? Por quê? Porque você fala, todo mundo escuta. Então, as forças espirituais que estão na pessoa vai te desejar o mal, vai ter inveja, e essas energias negativas vai vir para você. Ela não vai, como que fala? Ela não vai impedir as bênçãos do Senhor, mas ela pode atrasar, entendeu? Então, a gente tem que saber controlar. Quando Deus promete uma coisa para você, ó, é isso que Deus fala na palavra, que saber a hora de falar e a hora de calar. Não quer dizer que você não tenha que falar. Não quer dizer a quantidade que você fale pouco ou fale muito. Quer dizer você saber falar na hora certa e saber se calar na hora certa. É você aprender primeiro para depois ensinar. É você pôr em prática tudo que você aprende. É você, primeiro para ensinar, você tem que aprender. Então você tem que ficar calado e ouvir para depois você falar. Entendeu? É isso que Deus quer dizer. Não fique andando nos caminhos dos ímpios. Não fique, você já sabe, não ande com o tolo, ande com o sábio. Entendeu? Para você ser sábio. Não se detenha na roda dos escarnecedores, nem se assente na roda dos pecadores. Entendeu? E Deus vai te elevar, vai te honrar. Então, saiba a hora de você fechar a sua boquinha e não ficar contando as coisas para os outros, achando que todo mundo é seu amigo, entendeu? Mesmo para aquele amigo, para aquele irmão sincero, não conte, ó. Só conte depois da bênção se concretizar, tá bom? Então é isso que eu vim falar para vocês aí. Deus abençoe a todos vocês, paz no coração, harmonia. Que Deus faça maravilha na vida de todos, que Deus derrame bênção sem medida, como Ele tem me protegido, me guardado, me livrado de todas as maldades, e que tem me abençoado e derramado bênção para mim. Eu sou mais que vencedor, eu tenho que só agradecer a Deus. Eu agradeço não só nos momentos bons, mas nos momentos dificultosos também dou graça,
porque isso amadurece o meu entendimento, a minha fé, me capacita. Dói, deixa triste? Deixa, não vou mentir, que eu sou ser humano. Mas eu sei que isso é para o meu bem. Tá bom? É isso aí, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos vocês, viu? Amo todos vocês de coração. Que a paz reine no coração de vocês. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todos, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Deus abençoe e esteja com vocês todos. Amém. Até o próximo.